Olá pessoas, eu sou o Léo. Eu sou o Miguel. E esse aqui é o canal Piuí, no canal do Prime Video, em mais um Estação Piuí. Você hoje vai ver um vídeo maravilhoso, porque eu entendo a cabeça de quem está assistindo esse vídeo aqui, porque muitas vezes tem um dia atarefado, várias coisas para fazer, tem que pegar metrô, tem que levar o cachorro para passear, muitas vezes tem discussões em algumas situações e a cabeça tá cheia, quer chegar em casa, ver um filmezinho só para ficar relax, tranquilizar. Exatamente, depois de um dia de trabalho, de metrô, de correria, você não quer assistir a um drama super pesado, um filme que vai ter que, sabe, fazer você pensar um monte. Não, cara, você quer tiro, porrada e bomba. Você quer filme de ação para sentar ali, desligar o cérebro e curtir. E sabe onde que a ação é destaque? No Prime Video. Pensando nisso, hoje a gente separou aqui 5 pedradas de ação para você assistir no Prime Video e se divertir muito. E antes do vídeo começar, não esquece de se inscrever aqui no canal do Prime Video, já deixar o like para fortalecer e comentar que você quer mais Piuí aqui no canal do Prime Video. Porque é tipo pressão, entendeu? Quanto mais pressão, mais retorno. Imagine um filme onde 2 armários humanos se unem para discutir muitas relações familiares, porque eles são 2 meio-irmãos. E agora eles precisam juntos investigar a morte do próprio pai. Esse é o caso de Dupla Perigosa, onde Dave Bautista e Jason Momoa interpretam esses 2 parentes que estavam muito distantes, mas que agora precisam se unir para descobrir o que aconteceu com o pai deles. Nada melhor para unir uma família do que porradaria, né? E o que segura esse filme aqui são os 2 atores principais, porque a gente vai ter o Johnny Hale, interpretado pelo Jason Momoa, então vai ter a comédia, que a gente já tá acostumado dele, essa brutalidade do ator, que todo filme ele tem essa parada de ser meio jagunço, sabe? Ele sai quebrando todas as coisas, discutindo, fazendo piadinha, mas ao mesmo tempo ele tem aquele carisma que conquistou todo mundo. Todo mundo gosta do Jason Momoa. Do outro lado nós temos James Hale, interpretado pelo Dave Bautista, que é uma personalidade totalmente diferente do seu irmão, porque aqui ele é muito mais metódico, ele é muito mais preciso, ele tem até um ar mais paternal, ele é como se fosse o adulto dessa dupla. E esses 2 juntos, eles meio que formam aquelas duplas que era muito comum a gente ver em filmes. São parceiros, mas eles são muito diferentes e a personalidade de um meio que complementa a do outro. Aliás, é muito claro aqui as referências Máquina Mortífera, Tango e Cash, e até um pouco de A Hora do Rush, por que não? Que são essas duplas policiais que a gente comentou. Assim, a trama do filme é muito complexa? De maneira nenhuma. Você vai quebrar a cabeça para entender? Não. Você muitas vezes vai olhar para aquele personagem e falar: esse cara que se diz bom moço, eu acho que ele vai ser o vilão no final das contas. Isso pode acontecer, mas não importa, porque quando tem os 2 em tela, fazendo suas cenas de ação, você gosta, você quer ver mais. E uma cena muito memorável, que chega a doer em você que está assistindo, ela envolve um membro da Yakuza, uma privada e uma ação brabíssima. Muito boa mesmo. Violenta, tá? Isso aqui é brutal. É difícil mexer assim, irmão. E obviamente o humor também funciona, porque como a gente falou, as personalidades são muito distintas. Então vai ter um momento aqui, por exemplo, em que o personagem do Jason Momoa vai destruir o carro do seu irmão. E isso vai gerar uma discussão maravilhosa entre os 2. Explodiu o meu carro. Você explodiu o meu carro. Não, eu explodi o carro deles e ele caiu em cima do seu. É uma ação aos moldes antigos, mas com referências atuais. Tem um pouco aqui de um John Wick, você vai ver uma direção mais fluida. E o Andi Emanuel Soto, o cara que já trabalhou em Besouro Azul, consegue entregar cenas de ação muito boas aqui também. E um detalhe interessante é que o elenco ainda tem a brasileira Morena Baccarin, que vai ter um momento muito legal pra nós aqui, entendeu? Porque ela vai ter toda uma discussão ali, onde o personagem do Jason Momoa vai falar com ela meio que jogando um espanhol e ela vai botar ele no lugar dele, vai mostrar a língua que ela fala e ainda vai responder com um idiota em bom português. Referência brasileira, nós gosta. Diz Brasil! John Wick instalou um novo modo de fazer filmes de ação. Vários estúdios tentaram fazer os seus John Wicks. E o que aconteceu é que o próprio universo de John Wick decidiu fazer spin-offs. Então a gente tem agora Bailarina, interpretada pela gloriosa Ana de Armas. Faz todo sentido, inclusive, né, um filme no universo de John Wick, contratar a Ana de Armas. No enredo, Ana de Armas interpreta uma Rusca Roma,
que é basicamente uma assassina que é treinada ali numa escola de balé e de tiroteio e matança também. Ela é uma jovem que cresce nesse submundo dos assassinatos e que busca vingança pela morte da sua família. Vai por mim! A história é simples, muito simples, mas esse filme tá lotado de momentos muito massa. Tem uma cena aqui envolvendo granadas e parabéns, tá? Parabéns, a cena é muito da hora. Lança-chamas, mangueira de incêndio, briga em cozinha. Mais uma vez, isso daqui é de fato um spin-off de John Wick. Você pode perceber, se você gosta daquela ação coreografada de John Wick, aquela ação bem precisa, aqui você vai encontrar isso. Pra mim, esse nome bailarina, ele aparece muito bem nas coreografias, porque elas são quase um balé, são muito precisas, os golpes parecem entrar, a ação é muito fluida, então é um filme muito interessante que, se você gosta de John Wick, eu acho muito improvável que você não goste de bailarina. Aliás, por falar em John Wick, ele tá no filme, né? E o papel dele não é pequeno, tá? É, muita gente pensou assim, ele vai aparecer, tipo assim, aquelas ceninhas de participação especial que o cara passa lá no fundo e fala: "Oi, bailarina, vamos ser amigos! Vamos dançar!" Mas não é isso, é braba essa cena, tá? Mas não é isso que acontece aqui, ele tem muita relevância nesse filme e vai aparecer por um bom tempo. A Segunda Guerra Mundial é um campo muito fértil para obras, porque muitas coisas aconteceram nesse período, coisas curiosas, coisas explosivas, então você vai ver muitas vezes filmes tentando te contar essa história. Filmes que tem até um tom meio professoral, em tal ano aconteceu tal invasão, que gerou tal coisa e tal. Então muitas pessoas se informam de história assistindo filmes. E é mais ou menos isso que você vai encontrar em Guerra Sem Regras. Filme que lembra bastante na sinopse Bastardos Inglórios, porque ele vai apresentar pra gente uma unidade secreta que é contratada ali, né, que é recrutada para meio que se infiltrar entre os nazistas e acabar com eles de dentro para fora. E nesse esquadrão teremos rostinhos conhecidos como o de Henry Cavill e Alan Hutchinson. O filme tem direção do Guy Ritchie, que é um diretor que já transitou aí por muitas áreas e que tem um estilo que você pode encontrar aqui. Então, além de ser uma parada mais catártica, que nem é o Bastardos Inglórios, você vai ter a edição mais frenética, vai ter a trilha seguindo o compasso dos cortes da edição. Piadinha. Vai ter muita piadinha e personagens bastante exagerados, bastante caricatos. E gostosos também, né? E tem algumas piadinhas aqui, por exemplo, o Alan Hutchinson é um cara gigantesco, então você pensa que ele vai ser brutal no jeito que ele ataca, mas ele tem arco e flecha. Já o Henry Cavill aqui interpreta um personagem mais inteligente, mas que sente muito prazer no que faz. Então você vai ver ele dando risada em algumas cenas, ele aproveitando tudo isso que tá rolando. Porque esse filme aqui, mais uma vez, ele tem esse tom mais da catarse. Então a gente vai ter sequências aqui que até começam como missões silenciosas, muitas vezes, mas que terminam com muito caos e muita matança. Curioso que o Gus Martin Phillips, que é o personagem que o Henry Cavill faz aqui, existiu na vida real. Sim, claro, o filme não conta exatamente a história real, né? É baseado em fatos reais. Mas essa personalidade existiu e acabou até influenciando na criação de James Bond. O próprio Ian Fleming já mencionou isso algumas vezes. Tem uma categoria que a gente fala bastante no Piuí e no PeeWeeCast, que é filme pra ver no avião. E isso não é coisa negativa não, tá? Porque muitas vezes você quer ver um filme com muita ação no avião e tal, que tá acontecendo coisas o tempo inteiro. Toda hora o filme vai ser pausado, né, pro cara informar que estamos sobrevoando a Guatemala. Isso acontece às vezes, essas informações. Mas a gente quer ver uma ação no avião. E se esse filme se passa no avião? E aí? Aí é perfeito, e esse é o caso de Lutar ou Fugir, filme protagonizado pelo Josh Hartnett, que tá numa missão dentro de um avião, ele tem que pegar ali uns hackers e tudo mais, só que de repente ele descobre que esse avião está lotado de criminosos. O que significa isso? Que ele vai ter que lutar muito dentro do espaço do avião. Então a gente vai ter aqui várias cenas de luta naqueles espaços extremamente restritos que precisam utilizar objetos de maneira muito criativa. Então a bandeja da comissária, em algum momento, ela vai ser um escudo. Uou. Entendeu? O líquido, esse tipo de coisa vai virar arma contra os bandidos. É tipo trem-bala, só que ao invés de se passar num trem, se passa no avião.
O Josh Hartnett vai estar totalmente solto aqui no filme, então vai ter momentos que você vai ver ele usando até uma serra elétrica ali, uma música rolando, e você com certeza vai se divertir, porque ele é esse filme rápido, é esse filme que vai te dar boas cenas de ação, mas num contexto bastante diferente, né? Não é mais um filme de alguém tentando se vingar contra o que fizeram com seus pais. Esse aqui é um cara dentro de um avião fazendo loucuragem. E agora vem um pequeno roubo na lista, porque Pee-wee sempre tem roubos na lista, porque vamos trazer uma série e também tem uma questão que é o seguinte, isso aqui você vai ter que pensar um pouquinho mais, entendeu? Não dá para desligar 100% o cérebro. Estamos falando de Fallout, que foi eleita no PewCast a melhor adaptação de game para mídias live action da história. Bem específica a premiação, mas o que você precisa saber é que Fallout é uma série muito boa, já tem 2 temporadas completas no Prime Video e mostra pra gente um mundo pós-apocalíptico onde conheceremos Lucy, uma garota que se vê obrigada a sair do bunker onde ela vive, de um local muito seguro, muito familiar, porque aconteceu um grande caos nesse bunker, uma turma chegou, fez uma baguncinha e a Lucy vai ter que sair dali e encarar os perigos desse mundo pós-apocalíptico que ela nem sequer conhecia. Ela vai descobrir o mundo e a gente vai descobrir junto com ela. Esse aqui é um roubo na lista não só por ser uma série, mas porque também não é exatamente uma série de tiro, porrada e bomba. Ela tem momentos de ação e esses momentos são bons. Inclusive, o primeiro episódio da série é muito lembrado por um verdadeiro massacre que acontece durante uma cerimônia de casamento. Mas a série é muito mais pautada nos personagens e nos dramas que eles vivem. E a série também tem um roteiro muito bom para apresentar esse mundo, né? Porque você tem que entender, quem conhece o game Fallout vai saber como é que são os bunkers, como é que são os mutantes do lado de fora, mas quem nem nunca jogou, entendeu? A série sabe apresentar muito bem esse mundo. Aqui tem um personagem interpretado pelo Walton Goggins, que ele é demais. Demais, esse personagem é muito bom. Ele é o destaque dessa série, um cidadão que já tá nesse mundo há muito tempo. A gente vai ter alguns confrontos ali também envolvendo a Irmandade do Aço e várias dessas cenas envolvendo as armaduras que eles utilizam vão ter um peso justamente porque elas parecem ser muito pesadas e a gente vai sentir isso com uma direção que é muito acertada e faz cenas de ação muito boas, muitas vezes bem cartunescas, bem exageradas, que combinam com essa obra aqui. E assim, se você curte fidelidade ao material original, pô, aí você vai adorar Fallout, porque os uniformes são parecidos, as armaduras, a criação do mundo, os mutantes, eles respeitam bastante o design de Fallout. É um bang pós-apocalíptico muito bom, uma das ótimas séries que foram lançadas nos últimos anos, tá? Um dos destaques. Então é isso, pessoal, se você já assistiu alguma dessas obras, comenta aqui embaixo. Se você não assistiu ainda, você já tem uma lista do que assistir nos próximos dias. E a gente botou aqui algumas opções de ação, porque o Prime Video é a casa do tiro, porrada e bomba, mas lembrem-se que também tem muitos outros gêneros, muitas outras obras, tem de tudo no Prime Video. Tem série pra ver com a família inteira, série de mistério, que eu recentemente fui impactado com essa série. All Hair Fall, tá? Todo mundo ficou, mas o que tá acontecendo? Tá um mistério que vai se criando. Tenho certeza que muita gente vai gostar também. E isso aqui não é tiro, porrada e bomba, né? Outra coisa. Então bora conferir tudo que a gente listou aqui, muitas outras coisas, e não se esqueça, por favor, de deixar seu like e comentar aqui, sabe? Vamos voltar com a Estação Pee-wee?